meu amigo, meu mestre, meu pastor. Deus abençoe o senhor. E eu preciso aqui, antes de ministrar a palavra, testemunhar algo. Pastor Carlão esteve lá na igreja há 2 meses. Ele abriu o janeiro profético para nós lá e alguns dos irmãos o acompanharam. E eu quero dizer ao senhor que, enquanto o Senhor me der vida e eu estiver naquele propósito, eu não vou largar a sua mão e nem o Senhor vai largar a minha. Tá? E aí eu quero deixar bem claro diante de toda a igreja que enquanto o Senhor nos der vida, você vai estar lá comigo todos os anos. Tá bom? E aí por que isso, Jean? Gente, eu sou meio doido da cabeça. Gente que faz administração é meio maluco da cabeça. Eu terminei num dia, o último dia do janeiro profético, e já fui escrevendo o projeto do ano que vem. E aí eu falei, Deus, me dá os nomes. E aí Deus falou isso comigo. Que o Senhor vai estar comigo lá todos os anos, enquanto o Senhor me permitir aquele mistério, tá bom? E aí ano que vem o Senhor leva a pastora Cariane lá, tá bom? Leva os meninos e a gente faz um negócio cada vez mais lá para poder estarmos juntos, tá? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Gente, o Senhor me deu uma palavra na tarde de hoje, chegando aqui, eu compreendi por que Deus me disse isso. Assentados como estão, por favor, Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 4, por favor. João capítulo 4, versículo de número 13 e 14 para a nossa meditação. Pastor Marlon, meu amigo, Deus abençoe o senhor, tá? Bom te ver, mano. A todos que aqui estão, Deus em Cristo abençoe. Os que estão nos acompanhando pela transmissão, sejam alcançados também pela graça de Deus esta noite. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 4, versículo de número 13. Se você achou, diga glória a Deus. Nos diz o texto sagrado. E Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, este nunca mais terá sede. Pois a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Versículo 15. Então disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me desta água, para que eu não tenha mais sede e não venha aqui tirá-la. E você diz glórias a Deus. Meus irmãos, ontem ainda no finalzinho da tarde, início de noite, pastor Carlos me mandou a intimação para poder estar aqui. E eu estar aqui é sempre uma alegria muito grande, mas toda vez que eu subo a este altar, minhas pernas tremem, porque parece que sempre é a primeira vez que eu estou ministrando a vocês. Mas hoje à tarde, após almoçar, após a minha esposa subir com meu filho para poder descansar, eu fui pensar no que ministrar a vocês aqui, e o Espírito Santo me trouxe à tona esse texto, que é um texto extremamente conhecido dos que aqui estão, principalmente das irmãs, que muito provavelmente já ouviram muito falar acerca desse contexto da mulher samaritana. Todavia o Senhor falava comigo na tarde de hoje, que hoje o Senhor estava marcando um encontro com algumas pessoas aqui, e não seria eu de maneira nenhuma o impedimento para que esse encontro não acontecesse. Eu quero pedir que você dobre a sua atenção, e talvez na noite de hoje seja um pouco diferente de todas as outras vezes que eu ministrei aqui, porque eu quero que você se atente para o que o Senhor irá falar, para enfim depois então nós recebermos o que o Senhor reservou para nós nesta noite. Esse contexto é um contexto que nos mostra que para alcançar alguém, Jesus rompe, quebra e joga por terra qualquer tabu, qualquer regra, qualquer lei, qualquer decreto. Porque mais importante para Jesus do que aquilo que os homens dizem é ter o privilégio dele saber que vai poder encontrar com você com salvação e graça. Talvez para alguns hoje isso não seja
tão aparentemente prazeroso. Mas só quem de fato sabe o que é ter sido encontrado por Jesus um dia no caminho, entende que nós não merecíamos, mas a agenda do céu olhou para nós e disse: de hoje você não me escapa. Eu poderia listar aqui para vocês diversos encontros que a Bíblia diz que o próprio Senhor Jesus marcou com certas pessoas para tratar-lhes destas pessoas. Mas eu quero frisar com vocês nesta noite, só para trazer à memória, o apóstolo Paulo no capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos, carregando consigo algumas cartas sob a tutela do sumo sacerdote, estava talvez pronto para ir perseguir mais um dia alguém que servia ao Senhor. Só que naquele dia, no caminho de Damasco, a Bíblia diz que o Senhor Jesus entrou em cena e fez questão de pessoalmente encontrar com Paulo, que ainda usava o nome de Saulo. Notem que quando Jesus está disposto a encontrar uma vida, ele não se preocupa como será a repercussão após este encontro. Porque tudo que ele precisa é que esta vida seja alcançada e encontrada. Segurem quem tem ouvidos, porque eu vou falar e vocês vão ter que me ouvir esta noite. Talvez alguém esteja aqui não foragido da justiça, não correndo da vida, mas talvez correndo dos problemas, correndo das lutas, e disse: eu vou lá no ministério Casa na Rocha, porque talvez ninguém vai me ver, ninguém vai enxergar, a igreja é grande, é muita gente, mas eu tenho uma palavra para você: quem queria te encontrar já te achou nessa noite e está dizendo: eu estou aqui por causa de você. João capítulo 4 começa com um problema. João capítulo 4 começa com um alvoroço. João capítulo 4 começa com um contexto que não está muito favorável em âmbitos ministeriais, mas é o cenário perfeito que Jesus precisa para chegar aonde chegar. A Bíblia diz que no capítulo 3, os discípulos de João começam a se incomodar porque a fama de Jesus estava chegando a diversos lugares. Muitas vidas estavam sendo alcançadas pelo testemunho e pelo ministério de Jesus, sem mesmo ainda antes encontrá-lo pessoalmente. Ao ponto que a Bíblia diz que aonde Jesus estava, tinha ali uma grande multidão. Os discípulos de João Batista se incomodam com isso. Vão até João e diz: olha, aquele que estava contigo além do Jordão está batizando mais do que o Senhor. E notem que aqui é um problema, gente. E não é só um problema de informação, não é só um problema de comunicação, não é só um problema de um telefone sem fio, em que a informação vai sendo passada de forma cada vez mais errônea, mas é um problema de alguém que está querendo desestabilizar e atrapalhar o ministério de alguém que está em atividade. Eu vou falar. A Bíblia diz que eles estão incomodados porque Jesus está tendo uma crescente, mas eles não sabiam ainda, ou queriam não saber, que tudo isto já fazia parte do propósito e estava dentro do script que Deus havia planejado. Quando eles chegam para João, e João ouve esse relato, a Bíblia diz que João vai dar uma lição a eles. E fico eu imaginando que João vira para eles e diz assim: senta aí. Porque se vocês não aprenderam, vocês vão ter que aprender agora. Como é que é isso? Eu explico a vocês. Um homem não pode receber coisa alguma se não lhe for entregue pelo céu. Ponto 1 da lição. Ponto 2 da lição: o noivo está com a noiva, e o amigo do noivo se alegra em saber que o noivo está com a noiva. Ponto 2 da lição. Ponto
3 da lição, João está dizendo, se vocês não entenderam, eu vou explicar o mais explicado possível. Se isso está acontecendo, é sinal de que papai está cumprindo o propósito original e está caminhando tudo certo. Mas se isso incomoda vocês, eu fecho a lição dizendo para vocês que é necessário que ele cresça e que eu diminua. Aí alguém, oh glória a Deus, alguém talvez fica confuso, sem saber o que está acontecendo, porque para alguém, talvez, quem chegou primeiro tem mais crédito, quem veio antes tem que ter mais prestígio, mas a igreja não é INSS para contar tempo, para dar aposentadoria. A igreja é lugar de gente que precisa, de gente disponível para a sua obra. Pode ter chegado ontem, mas se o céu encontrou disponibilidade, Deus vai usar para a glória do teu nome. Ah, meu pai, eu tento aqui, mas desce um negócio aqui, você nem imagina. Porque tem gente que acha que igreja é tempo de contribuição. Desculpe, irmãos, mas não adianta estar 30 anos sentado na cadeira da igreja se não teve um dia de serviço disponível para o céu. Ah, meu pai, me ajuda. E os discípulos se incomodam com isso. Mas João mostra para eles que está no caminho certo. O problema está tão grande que vai chegar ao ouvido de Jesus. Quando chega no ouvido de Jesus, é que começa o capítulo 4. Jesus nos ensina que existem situações que não vale a pena a gente desgastar-nos. Existem lutas que não vale a pena a gente lutar, meu pastor. Eu vou falar. Existem guerras que nem vale a pena a gente entrar nelas. Existem batalhas que o céu está dizendo, vai entrar se quiser, porque eu estou te dizendo que não é para entrar nisso. E aí tem gente que entra em áreas, em lugares, em momentos, em situações que nem pertenciam a eles, mas entrou porque não quis ouvir a voz de Deus. Mas quando os problemas disso tudo chegam até Jesus, Jesus nos dá uma lição. Jesus não vai tirar satisfação, Jesus não vai comprar briga, Jesus não vai se justificar. Pelo contrário, ele está dizendo, quem quiser discute por aí, porque eu tenho muita coisa para fazer e eu tenho alguém para alcançar. Aí diz a Bíblia que então Jesus sai da Judeia e vai para a Galileia. Posso liberar uma palavra para quem está comigo essa noite? Pare de entrar em coisas que o céu não convidou você para entrar. Eita terra! Pare de entrar em momentos em que Deus disse que não é para você entrar. Porque existem coisas que a gente perde tempo, que a gente se desgasta, que a gente se frustra, que a gente se decepciona, que a gente quer querer ter razão. Mas tem horas que é melhor ter paz do que ter razão, irmão. Deixa esse negócio que o céu resolve. Deixa esse problema que o Senhor resolve. E Deus só está dizendo, continua, permaneça na sua caminhada. Até mesmo porque, vocês hão de concordar comigo, que o problema está sendo levantado simplesmente por gente que não tem nada para apresentar para Jesus. E aí vocês vão dar glória a Deus já e receber o que Deus mandou para a gente nessa noite. Mas eu preciso falar isso aqui. Na maioria das vezes, problemas surgem no meio de gente que não se ocupa. Estou mentindo aqui, gente? Problemas surgem no meio de gente que não se envolve. Você está comigo ainda? Diga glória a Deus. Situações de discórdia se levantam por gente que não ocupa a mente e as mãos no desenrolar da obra. Mas o céu está pegando a gente aqui nessa noite e está dizendo, hoje Jesus nos ensina que os problemas a gente deixa para trás, mas a gente permanece, continua, avança e segue em frente, em frente, em frente.
liberar uma palavra meio doida aqui, mas eu vou falar. Deus vai começar a blindar o teu ouvido. Vou repetir, Deus vai começar a blindar o teu ouvido. De que, Jean? De conversas que não vêm para edificar, de conversas que só vêm para te fazer perder. Deus vai blindar o teu ouvido nessa noite, e nós sairemos daqui somente ouvindo a voz do Pai, a voz do Pai, a voz do Pai, a voz do Pai. Quem está comigo, diga glória a Deus. Jesus sai da Judéia, vai para Galiléia, e você conhece o contexto. Há quem diga que existiam pelo menos 3 caminhos: da Judéia para a Galiléia, da Galiléia para a Judéia. Existia o caminho pelas margens do Rio Jordão, que era um caminho mediano de aproximadamente 140 quilômetros, e era o caminho que os judeus usavam para não lidar com os samaritanos. Existia ainda um caminho que era mais longo e também mais perigoso, de aproximadamente 150 a 155 quilômetros, que era da rota marítima da Via Maris. Só que existia também, gente, um caminho que era mais seguro, que era mais curto, só que tinha um problema cultural. E por onde era este caminho? Por dentro de Samaria. Só que os judeus, segundo a história bíblica, não passavam por dentro de Samaria, porque existia um conflito entre os judeus e os samaritanos, que eu preciso que você entenda que não era proveniente do Novo Testamento. O conflito cultural entre os judeus e os samaritanos já vinham desde o Antigo Testamento. Ao ponto que, se você ler Neemias capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, você vai perceber que quando Neemias retorna para Jerusalém e coloca no seu coração o propósito de reconstruir os muros, quais foram os 3 principais opositores da obra em Neemias, gente? Sanbalate, Tobias e Gesem. Só que, se você analisar o texto, você vai ver que o autor é bem claro em dizer que Sanbalate, naquele contexto, o mesmo que tentou atrapalhar Neemias, o mesmo que tentou interferir na obra, era rei de Samaria. Então eu estou te trazendo a dimensão de que o problema não era de agora, o problema já era há muito tempo. E aí vocês vão concordar comigo que problemas longos, problemas grandes, problemas infindáveis, nem todo mundo tem poder de resolver. Porque existem coisas que os nossos pais resolvem, existem coisas que os nossos amigos resolvem, existem coisas que os nossos familiares resolvem, existem coisas que o nosso pastor resolve, existem coisas que a nossa liderança resolve, existem coisas que talvez o seu patrão da sua empresa resolve, mas existem coisas que só Jesus é quem pode resolver. E é por isso que eu digo mais uma vez, Ele marcou um encontro com você nessa noite, e por mais que você tente escapar, Ele está indo ao teu encontro nessa hora, porque Ele sabe, na sua vida, nesta noite de 22 de março de 2026, somente Jesus é quem pode resolver. Diz a Bíblia que Jesus vai e os seus discípulos vão acompanhá-lo. Fico eu imaginando, pastor Carlos, que talvez um dos discípulos tenha virado para Jesus e perguntasse: mestre, nós iremos pelo caminho de sempre. Qual era o caminho de sempre? As margens do Rio Jordão. Nós iremos pelo caminho de sempre. Mas talvez Jesus naquele dia tinha dito para algum deles: hoje não. Como assim? Hoje nós vamos por dentro de Samaria.
E aqui eu preciso liberar algo para você bem tranquilo para que você entenda. Para alcançar alguém e para encontrar uma vida, Ele quebra tudo aquilo que for necessário quebrar, mas Ele não vai perder você de vista. Levante as duas mãos que eu vou entregar um rolo do céu para você aqui esta noite. Aos que já foram encontrados e os que ainda precisam ser, o céu marcou um encontro conosco aqui nessa noite. E Ele está dizendo, se for necessário, eu vou até o inferno, mas eu não vou perder você. Jesus vai, os seus discípulos também. E quando Jesus chega no território samaritano, imagino eu que o GPS do céu apitou na cabeça de Jesus e disse, Sicar. Mais especificamente, fonte de Jacó. Sabe por quê? Por mais que nós tenhamos a tecnologia, às vezes ela dá bug, ela falha e nos coloca em endereços que não são, que não são o correto onde nós precisamos estar. Ou se você já usou o Waze, GPS, Google Maps e nunca errou da onde você deveria chegar no destino, Deus te abençoe, mas pelo menos umas 3 vezes eles já bugaram comigo. Mas o céu não. O céu, quando quer encontrar alguém, ele sabe o destino certo, a rua certa, o local certo, a casa certa. E eu vou dizer, hoje ele marcou às 19h30 o encontro com alguém. Está dizendo, hoje é na casa da rocha e eu vim te buscar, eu vim te encontrar. Tem alguém que quer ser encontrado por Ele aqui nessa noite? Tem alguém que quer ser encontrado por Ele aqui nessa noite? Pelo amor de Deus, se ainda não se manifestou, dá tempo ainda. Ele quer te encontrar, Ele quer te encontrar. Aleluia. Aleluia. Rapaz, eu estou sentindo Jesus aqui. E enquanto o ministério de louvor cantava, o Senhor falava ao meu coração, hoje é noite de alguém ser encontrado. Enquanto a Nathalie estava aqui bradando com força, o Espírito Santo estava bradando ao meu coração e dizendo, hoje cadeias serão quebradas aqui. Hoje é noite de encontro. E vou dizer mais. Hoje é noite de encontro sem frustração. Que isso, Jesus? Desceu um negócio aqui. Hoje é noite de encontro com alegria. Ai, terra de mistério. Pastor Marlon, hoje o céu está encontrando alguém aqui para resgatar e para dizer, vou te dar ânimo de novo, vou colocar um sorriso no teu rosto e o inferno será envergonhado. Hoje é. Jesus chega lá, e eu quero avançar porque eu sou obediente, e diz a Bíblia, que Jesus dá uma pausa. É só o tempo do céu incomodar a mulher. E Jesus está dando uma pausa, um descanso. E enquanto isso, aonde estão os discípulos? Jesus dá uma ordem a eles que é, vão até o centro da cidade. E façam o quê? Comprem comida. Jesus é especialista em saber como motivar um crente. Vai comprar comida. Vocês estão rindo, mas é sério. Toda vez que Jesus queria fazer alguma coisa que tinha uma estratégia para usar, Jesus usava comida.
E os discípulos, imagina, irmão, os discípulos depois de uma caminhada inteira estão com fome. Então Jesus diz, vai comprar comida. Mas na verdade, não é desculpa esfarrapada, é estratégia. E aqui a gente precisa entender isso. Desculpa quem dá é o demônio. Agora Jesus nos dá estratégia. Ah não, você não está no culto não. Para alguém tentar, porque desculpa a gente dá quando quer burlar alguma coisa. Jesus que é isso. Desculpa a gente dá quando alguma coisa não está fora da verdade. Aí a gente dá desculpa. Aí a gente procura alguma coisa para querer saber o que vai dizer. Mas quando é para a obra se movimentar, não é desculpa. É Jesus dizendo, sou eu dando estratégia. Levante a mão, por favor. Levante a mão, por favor. Você vai sair daqui nesta noite com estratégia. E digo mais, deixa quem quiser ficar bicudo, deixa quem quiser ficar triste, mas você vai sair daqui com estratégia. E só entende de estratégia quem compreende o que é mover de Deus. Gente que não entende o que é mover de Deus pensa que estratégia é coisa de louco. Mas estratégia é para quem anda assim com Jeová, ó, e sabe que as coisas precisam ser feitas. Os discípulos vão até comprar comida na cidade, porque na verdade Jesus está dizendo que aquele momento seria particular demais, íntimo demais, proposital demais, para muita gente estar por perto. E aí a gente precisa entender isso. Não é que Jesus faz exceção de pessoas, não é que Jesus é seletivo. É que Jesus nos mostra que para determinados propósitos, nem todo mundo pode estar perto. Ah, irmão, por favor. Aqui, vocês sabem que eu amo você, mas eu preciso dizer isso aqui. Jesus não trabalha com gente curiosa. Posso falar, não posso? Jesus não trabalha com gente bisbilhoteiro. Porque já tem um montão desse povo por aí, principalmente nas redes sociais. Tem gente que não vem para o culto porque não quer. Eu sei que está filmando e é para ouvir mesmo. Tem gente que não vem para o culto porque não quer, mas não perde uma live porque quer saber o que está acontecendo aqui. Tem gente que não se envolve na igreja porque não quer, mas não perde um anúncio porque quer saber o que está acontecendo aqui. Ei, curioso, Jesus também te viu nessa noite e Ele está dizendo, eu só trabalho com gente que se envolve no propósito. Falei. Se puderem fazer um corte desse para mim, depois eu vou amar vocês o dobro, tá? Aqui, quando Jairo foi até Jesus, disse assim, ó, minha filha está morrendo, a situação dela é essa, essa e essa. Quando Jesus chega na casa, como é que estava a casa, gente? Como é que estava a casa? Jesus chegou e disse o quê? Sai todo mundo do quarto. Vai ajudar? Não. Vai contribuir? Não. Então desculpa a expressão que eu vou usar. Cai fora. Que isso, Jean? Está expulsando a gente da igreja? Não, eu só estou lhe dizendo que você não deve se envolver aonde você não foi chamado. Simples. Porque não é para ajudar, rapaz, é para saber o que está acontecendo. Jesus manda os discípulos irem e Jesus está esperando a mulher chegar. E sabe o que é interessante? É que quem marca o encontro é quem, gente? É o céu. E se é o céu que marca o encontro, Jesus não pode chegar atrasado. Aliás, Ele nunca chega atrasado. Ele chega na hora certa. Por quê? Eu quero que você entenda isso aqui. A gente fica às vezes alvoroçado, preocupado, desesperado. Como é que vai ser, como é que vai ficar. Mas na verdade Jesus só está dizendo, eu tenho o tempo, que é o controle na palma da minha mão. E quando eu quero encontrar alguém, eu não perco a hora, o minuto, a data, o dia e o local. Não. Talvez se Jesus chegasse depois da mulher, a mulher pegaria a água e ia embora. Mas quando a mulher chega, Jesus já estava lá.
Agora pensa comigo. Havia uma tradição na época que as mulheres pegavam água ou no início da manhã ou no final da tarde para evitar o sol escaldante. Só para que você entenda, o cenário que essa mulher está vivendo é um cenário emocional tão perturbador que ela está naqueles dias de que ela não quer ver ninguém, Marquinho. Sabe aquele dia que você não quer ver a cara de ninguém? Sabe aquele dia que você chega na igreja e às vezes você está tão atribulado da vida que nem a parte do Senhor você dá para quem está do teu lado? Era mais ou menos isso aqui, ou pior. Ela está pensando, eu vou no horário de meio-dia, porque tudo que eu não quero é ter um dedo que me aponta e uma língua que fale de mim. Então ela está dizendo, eu quero fugir das pessoas. Ninguém vai me ver nesse horário. E de fato, ninguém haveria, senão o mestre dos mestres e o Senhor dos senhores. Abro um parêntese bem grande e bonito para lhe dizer. Naquele momento em que você acha que ninguém está te vendo, os olhos dele estão sobre você e diz, eu contemplo a tua vida. Ah, se o teu travesseiro falasse, ele não iria falar, ele ia jorrar de tanta lágrima que você derramou lá. Mas Jesus me trouxe aqui para dizer, ele está te vendo. Ela chega na fonte. Jesus vira para ela e eu começo a encerrar. E diz, dai-me de beber. Ela olha para Jesus e diz, peraí, como podes, tu sendo judeu, pedir água para mim, que sou samaritana? Gente, olha o nível. As irmãs me perdoem o que eu vou dizer agora, mas é com muito carinho, respeito, temor e tremor. Mas olha o nível de tribulação que essa mulher estava. Porque quando alguém nos pede alguma coisa, nós temos duas respostas, amém ou não amém? Que é sim ou, sim ou, sim ou. Jesus pede água para ela. Ela poderia dizer, não quero, não dou, nem te conheço. Mas ela está tão perturbada que ela vai utilizar-se das frustrações e decepções dela para atacar Jesus, que não tinha nada a ver com o problema dela. Aí ela vira para Jesus assim, como pode? Ah, fico eu sou meio doido, fico eu pensando até a forma de falar. Como pode? Mulher nervosa é um problema. Como pode? Hein? Tu sendo judeu, pede água para mim que sou samaritana. E Jesus está em silêncio. Porque Jesus nos dá uma outra lição. Não adianta responder afronta. Porque a melhor resposta que afronta que a gente pode dar é o silêncio que ninguém gosta de ouvir. Como pode tu ser um judeu? E Jesus está quieto. Só que quando Jesus percebe que o nível de emocional dela está tão abalado, Jesus começa a trabalhar no emocional dela. Jesus virou para ela e disse assim, olha só, se você não quiser me dar, tudo bem, mas a água que eu tenho, quem bebe dela nunca mais terá sede. Sabe o que Jesus está fazendo, pastor Carlos? Jesus está transportando a mulher do físico da fonte de Jacó, do natural, e está dizendo, se quiser, eu te transporto para o sobrenatural nessa hora. Levante a mão que eu tenho uma palavra para você. Você não veio nesse culto à toa, rapaz. Você não veio nesse culto à toa, moça. É porque Jesus está dizendo, eu te trouxe para te transportar do físico, do natural, e vir para o sobrenatural. Só que a mulher ainda estava meio sem entender. Vira para Jesus e disse assim, pois bem, só que tem um negócio aqui. Como é esse negócio de água, se nem cântaro o Senhor tem? Ah, abençoada. Sabe o que ela está fazendo? Parece até alguns crentes que eu conheço hoje. Está se gabando
por algo mínimo que tem na mão. E aí tem gente que percebe, ou melhor, que deixa de receber o sobrenatural, porque está querendo se gabar por coisa pequena natural dessa terra. Além de te encontrar, Jesus te trouxe aqui para dizer: é noite de quebrar esse cântaro do passado. Vou terminar. A Bíblia diz que Jesus vira para ela e diz assim: olha, o negócio é o seguinte, a água que eu dou, quem bebe dela não tem mais sede. Por quê? Não precisa de cântaro, não precisa de jarra, não precisa de copo, não precisa de barril, nem tampouco de poço, porque a água que eu der, quem beber dela, no seu interior fluirão rios de águas vivas. A mulher não tem mais argumento, vira para Jesus e diz: eu quero dessa água. Dai-me de beber dessa água. Jesus vira para ela e diz: eu dou, mas antes disso, vamos resolver um negócio. Chama o marido e traz ele aqui. Sabe por quê? Jesus só entrega a água para quem primeiro permite ser tratado e trabalhado por ele. Fica de pé comigo nessa noite, por favor. Se o ministério de louvor puder me ajudar nessa noite, eu agradeço em nome de Jesus. E aí eu preciso, pastor Marro, daquele hoje assim, ó. Você ainda está comigo? Diga glória a Deus. Quando ela vira para Jesus e diz: Senhor, não tem marido. Jesus responde: disseste bem, que já teve 5 e o que tu tem agora não é teu. Quando ela ouve isso, pastor Carlos, parece que eu vejo a mulher caindo de joelho diante, não está na Bíblia não, mas eu imagino a mulher caindo de joelho diante de Jesus e dizendo para ele: Senhor, vejo que tu és profeta. E aqui eu preciso falar um negócio. Pare de achar que profeta só é quem está com o microfone na mão. Pare de achar que profeta é só quem está com um terno bonito ou com um sapato bonito. Pare de achar que profeta é só para quem está no cartaz. Pare de achar que profeta é só para quem tem mídia ou popularidade. Porque do teu lado pode ter um profeta nessa noite que Deus vai tomar para falar contigo. E Ele está aqui dizendo: eu quero falar contigo nessa noite. Jesus resolve o problema dela. Ela sai do nível da água, entra no nível da adoração. Mas o versículo 30 para a gente fechar diz que depois de todo o tratar de Deus, ela pega o cântaro, pastor Carlos, e quebra. Porque Jesus mostra a água, Jesus mostra o caminho, Jesus mostra como é que faz. Mas a atitude de deixar o cântaro para trás tinha que ser dela. E eu quero nesta noite perguntar aqui: tem alguém no nosso meio aqui nesta hora que não é evangélico? Tem alguém não evangélico aqui no nosso meio essa noite? Eu quero te conhecer agora. Alguém que ainda não é evangélico, eu só quero te conhecer. Se puder fazer um sinalzinho assim para eu te ver nessa noite. Eu só quero te conhecer. Alguém que não é evangélico, ou alguém que está afastado dos caminhos do Senhor. E você sabe que o Senhor marcou esse encontro contigo nessa hora. Tião, o que é que eu preciso fazer? É só deixar esse cântaro para trás. Porque enquanto o ministério de louvor cantar, o céu vai te dar a oportunidade de quebrar esse cântaro e vir correndo para o altar nessa noite. Em nome de Jesus. Cantem, meninos, por favor. Cadê você que quer ser encontrado por Ele? Vem para o altar, vem para o altar, vem para o altar.
tem o primeiro aqui, ó. Já tem o primeiro aqui.